Boa noite, meu nome é Beatriz Ribeiro e aqui nesse perfil eu falo sobre marketing de conteúdo, dando ideias de conteúdo, estratégias de conteúdo, ensinando também como utilizar o Canva e outras coisas que tem a ver com criação de conteúdo. E na live de hoje vocês votaram e o tema vai ser identidade visual. E eu vou falar especificamente sobre fontes, como você definir as suas fontes e também como você definir os seus elementos. Mas antes de ensinar essa aula, ensinar esse passo a passo para definir as fontes e também os elementos, me fala aí quem for chegando se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Se tiver dúvidas sobre elementos e fontes, já deixa aí também, que é para a gente conseguir aqui sanar todas as dúvidas, tá bom? Então, quais são os pilares importantes quando você for definir a sua identidade visual? A paleta de cores, que inclusive foi tema da última live. Quem estava aqui aprendeu a definir a paleta de cores. Inclusive, algumas até já definiram a paleta de cores, me enviaram. Outra coisa, as fontes. Se tem perfil que você entra e toda hora tem uma fonte diferente, não é legal. Se vocês entrarem aqui no meu perfil, vai ver que eu utilizo 3 fontes principais. 2 delas para título e uma para texto. Então, todo o texto eu utilizo a mesma fonte. E outra coisa muito importante também é os elementos. E aqui nessa live de hoje eu vou falar sobre as fontes e elementos, tá bom? Então, eu utilizo o Canva para tudo. Eu utilizei para definir as minhas fontes, utilizei para definir os meus elementos, para escolher a minha paleta de cores. E então eu vou ensinar vocês a definirem as suas fontes e também os seus elementos utilizando o Canva. Não se preocupe que é na versão gratuita, então você não vai precisar. Se você já tem o Canva Pro, ótimo, porque tem mais opções de elementos, de fontes. Mas se você não tem, também no Canva gratuito dá para fazer tudo que eu vou mostrar aqui. Inclusive, eu estou utilizando ainda a versão gratuita, tá bom? Então, eu vou trocar a minha tela aqui para a gente começar a nossa aula da live de hoje. Eu já estou com minha tela aqui do Canva aberta e vamos começar com as fontes. A primeira coisa que você vai fazer para começar a definir as suas fontes é abrir um arquivo qualquer. Eu vou abrir aqui um arquivo de post para Instagram, que é só para você conseguir ter acesso às fontes, conseguir ver as fontes. Então, vou abrir aqui. Boa noite para quem está chegando agora. Me fala aí se o áudio, se o vídeo está bom. Quem está entrando agora, comenta aí se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom. Então, já que o áudio e o vídeo tá bom, vamos continuar aqui. Eu comecei abrindo um arquivo aqui no Canva de post para Instagram, para a gente conseguir aí definir as nossas fontes. Então, vamos começar aí definindo as nossas fontes. Ficou melhor assim?
Então o áudio tá ok, o vídeo tá ok, né? Eu vou trocar a tela para vocês verem se tá dando para ver a tela do computador direitinho para conseguir acompanhar a aula. Tá dando para ver direitinho a tela do computador? Pronto, então tá tudo ok, né? Então depois que abrir um arquivo aqui no Canva, pode ser qualquer arquivo, porque hoje não vamos criar uma arte, vamos só mesmo definir, testar as fontes. Vou mostrar a vocês como dá para definir as fontes, tá bom? Então, depois que abrir aqui o seu arquivo no Canva, você vai adicionar um pouco de texto. Deixa eu posicionar a câmera aqui para dar para ver a opção de texto. Então, você vai aqui, ó, nessa opção de texto. E quando você abre a opção de texto, já aparece diversos tipos de textos já prontos, com combinações de fontes que você pode utilizar, se preferir. Você vê que tem fontes também em neon e dá para ver aqui, ó, aparece quando é grátis. Então tem diversas opções de fontes grátis para vocês utilizarem. E aí eu vou escolher essa daqui, ó, que ela tem duas fontes que dá para utilizar como título e como texto, só para exemplificar, começar a nossa aula, tá bom? Deixa eu mudar aqui a cor. Aí, apareceu. Então, quando você for definir a sua fonte, o que é que você tem que se atentar? Você tem que, pelo menos, ter uma fonte definida para utilizar em todos os posts. E aí, com essa fonte, você consegue fazer o título, consegue também fazer texto, ou você pode escolher aí de 2 a 3 fontes, mais que 3 já fica muito, então até 3 fontes você pode escolher. E como é que vamos fazer para conseguir escolher essa fonte? Testando. Porque você, quando for escolher a sua fonte, você tem que prestar atenção se é uma fonte legível, que dá para ler, tanto ela assim, ó, em minúsculo, quanto em maiúsculo, as letras maiúsculas. Então, você tem que ver se dá para ler certinho essa fonte. Outra coisa que você tem que ver é como é que fica essa fonte em cima de imagens. Então, deixa eu pegar uma imagem aqui, que a gente vai usar também de exemplo depois. E aí, tá vendo como é que fica essa fonte em cima de imagem? Vocês têm que ver também como é que fica a fonte com a sua cor da paleta de cores. Quem estava na última live aprendeu a definir a paleta de cores. Então, vendo esses pontos básicos, você já consegue aí ter um caminho, começar a traçar um caminho para definir as suas fontes. Mas vamos lá agora aqui ao foco das fontes, né? Eu peguei essa aqui de exemplo, mas eu não gosto tanto de pegar fontes já prontas, porque se todo mundo for pegar as mesmas fontes, todo perfil que você entrar vai estar um feed muito igual. Então eu prefiro ir testando as fontes, que foi o jeito que eu fiz. E aqui em cima, como é que você faz? Você vai aqui em cima e vai ter diversas opções de fonte que você pode escolher. Tem muitas fontes mesmo, tem fontes com letra cursiva, como essa daqui. A Nikainen é uma fonte com letra cursiva e que dá para enxergar muito bem. Tem também fontes em negrito, outras que não são em negrito, mas que dá para você deixar em negrito. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Vou mostrar primeiro como é que vocês fazem para utilizar uma única fonte aí no perfil de vocês.
Então, eu vou arrastar esse aqui pro cantinho, que não vamos utilizar por enquanto. E vamos começar com essa aqui. Eu vou escolher aqui uma fonte qualquer, que seja uma fonte que dê para enxergar direitinho, que seja legal. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher a fonte Arimo. E ela é assim. Vamos testar como ela fica em maiúsculo. Em maiúsculo ela fica assim. E aí vem o grande segredo. Você resolveu que quer escolher só uma fonte para seu perfil, para não ter que ficar trocando de fonte toda hora. E você quer utilizar essa fonte tanto para título quanto para texto. E dá para fazer isso muito bem. Deixa eu alinhar aqui certinho. Pronto. O que é que você vai fazer para utilizar a mesma fonte tanto no título como no texto? No título você pode utilizar ela em maiúsculo para diferenciar ou em minúsculo mesmo, só que o que é que vai mudar? Você vai utilizar ela no tamanho maior. Aqui está no tamanho 105. Quando você for digitar um texto, você já vai utilizar ela minúsculo e num tamanho menor. Então, eu vou diminuir aqui a fonte, deixar um tamanho de texto e vou colocar aqui como se eu fosse criar um título. Vou colocar aqui o título dessa live, por exemplo. Eu vou diminuir um pouquinho ela para se encaixar melhor na tela. Pronto. Então, aqui está o seu título e a mesma fonte, só que como texto. Aí vamos supor que eu vou colocar aqui um textinho. 3 pilares para definir sua identidade visual. Eu prefiro utilizar o alinhamento aqui dessa forma, porque para ler fica melhor, mas aí você escolhe como prefere usar. Pronto. Tá vendo como a mesma fonte, mas deu uma diferença do título para o texto, só em você colocar aqui o título maior e o texto um pouquinho menor? Então, a primeira forma de você escolher, definir a sua fonte é escolher uma única fonte e aí na hora de criar a sua arte, você vai colocar maior, um pouco maior para o título e para o texto você diminui. Então, você consegue utilizar a mesma fonte em uma mesma arte, tanto para o texto quanto para o título e fica bem diferente. Vocês gostaram? Conseguiram entender essa primeira forma de definir a sua fonte? Comenta aí pra mim, se vocês entenderam essa primeira parte, se ficou alguma dúvida. Pronto. Então, agora que vocês já viram a primeira forma, eu vou mostrar como escolher uma fonte utilizando duas fontes. Então, vamos supor que você prefere ter uma fonte para o título e outra fonte diferente para o texto. Então, para não ficar mudando toda hora, eu vou manter essa fonte para o título, a Arimo, e vou escolher uma outra fonte para o texto.
Deixa eu ver aqui. Uma fonte que parece ser legalzinha. Vou colocar essa aqui. E aí o segredo é quando você for escolher a sua fonte, sentar, tirar um tempinho e ir testando. E aí, tá vendo? Eu escolhi aqui para o texto a fonte Cardo e é um texto que dá para você enxergar bem o texto que tá escrevendo aqui, tá vendo? Se for uma fonte que não fica, que as palavras não fiquem tão legíveis, já descarte, porque não é legal você entrar no perfil. Às vezes o conteúdo é até legal, mas a fonte você não consegue entender nada. Então, é uma fonte que fica legal, tanto com letras maiúsculas quanto minúsculas. E aí, com duas fontes eu faria assim, ó. Uma fonte diferentezinha e outra assim. Outro jeito que fica muito legal para título é com fonte cursiva, mas aí você tem que procurar muito bem, porque algumas fontes cursivas não dá para entender direito, mas fica bem legal também. Eu vou procurar um aqui, que é uma fonte que fica bem legal. Aí. Essa fonte aí pra vocês, aqui pra mim tá aparecendo bem legal. Aí pra vocês tá aparecendo bem nítida. É uma fonte que se você entrasse em um perfil, vocês iriam conseguir ler. Essa aqui do como definir sua identidade visual. Então, fontes assim, pra texto não fica legal fonte cursiva, mas pra título fica muito legal. Então, se você quer uma coisa mais visual no seu perfil, você pode escolher fonte cursiva para título. Para título, fonte cursiva fica muito legal. Agora eu vou colocar aqui se fosse para texto como ia ficar, para vocês verem a diferença. Tá vendo que para texto dá para entender, mas já não fica tão nítido quanto para título, porque texto geralmente tende a ser menor, mais curto, o tamanho da fonte é menor, então já fica um pouco mais difícil para entender. Então, se você for optar por fontes cursivas, só escolha esse tipo de fonte se for para utilizar no título. Tudo ok até aí? Então, eu vou voltar aqui para a fonte que eu estava antes, é a Cardo. Então, vocês viram aí, né, que dá para você utilizar duas fontes no seu perfil e aí vai ser uma fonte para o título e outra fonte para o texto. Mas você não vai ficar intercalando, por exemplo, você escolhe duas fontes. E aí você pega um dia, você coloca uma fonte no texto e outra fonte, a outra fonte que você escolheu como título. Aí no outro post você já troca as fontes que você escolheu. Aqui era de título, você já bota no texto e aqui era de texto, já coloca no título. Não é assim. Você vai escolher as fontes específicas. Essa fonte aqui eu vou escolher especificamente para texto. Essa outra fonte aqui eu vou escolher especificamente para título. Ficou ok? E outro detalhe também, não se esqueçam de que se for escolher fonte cursiva, escolha de preferência para título, porque o título, como você utiliza a letra bem maior, dá para a pessoa entender melhor. Já no texto, fonte cursiva não fica muito legal. Então, vou passar agora para 3 fontes, que é o jeito que eu uso. E aí eu vou mostrar aqui as fontes que eu utilizo no meu perfil e como eu utilizo essas fontes. Tá. Eu vou abrir aqui, duplicar aqui para colocar mais um textinho para mostrar as minhas fontes e como foi que eu defini essas fontes, tá? Eu escolhi duas fontes que eu utilizo especificamente para título
que é essa daqui. Deixa eu procurar aqui nos mais recentes. A Josephine Sans Regular. É uma das fontes que eu utilizo no meu perfil para título. E a outra que eu utilizo é a Gagarin. Deixa eu procurar ela aqui que não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Aqui. E para o texto eu optei por uma única fonte, só para o título que eu escolhi duas fontes. E para o texto eu escolhi a Open Sans Regular. Open Sans Condescend, a que eu escolhi para o texto. E por que eu escolhi duas fontes para o título? Porque às vezes eu coloco uma frase, uma palavra em destaque do conteúdo principal do meu post e embaixo sobre o que é aquele post e então depois eu coloco o texto. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático e vocês conseguirem entender como é que eu faço para utilizar três fontes no meu perfil de um jeito que fique totalmente harmônico. Essa primeira fonte aqui, a Gagarin, eu utilizo ela ou sozinha ou quando eu quero utilizar um destaque. Por exemplo, eu quero dar destaque para a palavra criar conteúdo. Aí eu pego, coloco aqui criar conteúdo e aumento um pouquinho essa fonte. E aí tem mais conteúdo para o título, vamos dizer assim. Aí eu já pego na Josephine aqui e coloco o restante do título. Aí vou botar aqui 3 passos para 3 passos. Deixa eu pensar aqui. Não, eu vou usar aqui um exemplo que eu já fiz lá no meu Instagram, que é melhor. Eu coloquei assim, sonhos. Foi até uma frase motivacional e ao mesmo tempo tapa na cara que eu fiz. E aí eu coloquei assim, sonhos. Aí eu completei o texto. É você que está impedindo ele de se realizar. Alguma coisa assim que eu coloquei. E aí a palavra sonhos eu peguei e coloquei ela maior. E essa aqui com a outra fonte eu já diminuí um pouquinho. E aí ficou assim, ó. E aí com essa que é do que eu uso para texto, eu uso também para colocar o meu arroba, que eu coloco em todo o post que eu faço. Então, vocês perceberam como dá para utilizar duas fontes diferentes no título sem que elas fiquem brigando? Comenta aí para mim. Aqui faltou o texto. Então, no meu perfil específico, eu preferi escolher 3 fontes. E como vocês viram aí, são 2 fontes que eu utilizo nos títulos e uma fonte que eu utilizo no texto. Então, no texto, eu sempre vou utilizar essa mesma fonte. Independente se eu vou fazer checklist, se eu vou fazer um post em carrossel,
se vai ter mais texto ou pouco texto, mas eu sempre utilizo essa fonte. E aí no título, essa Gagalim, eu gosto de utilizar ela quando eu quero colocar uma palavra em destaque, como eu coloquei aí no exemplo a palavra sonhos, e a Josefine para dar continuidade ao título, que foi como eu coloquei aí, é você que está impedindo ele de se realizar. E aí, por que eu escolhi fazer a fonte desse jeito? Porque a pessoa tá ali no feed passando a sua foto e aí vê logo em destaque aquela palavra sonhos. E aí, como por exemplo, a minha persona tem um sonho de ser criador de conteúdo, de criar conteúdo, vai passando ali no feed, vê essa palavra sonhos, vai chamar a atenção dela para ver o que é que eu tô falando ali sobre sonhos. E aí depois ela vai ler o restante do título e se for legenda, vai para a legenda, se for carrossel, vai passar o carrossel. E porque também é bom você não ficar trocando de fonte toda hora. Porque as fontes definidas também fortalecem a sua identidade visual, assim como a paleta de cores. E a fonte definida também vai deixar o perfil mais harmônico, porque a pessoa vai entrar ali, vai ver o seu bloco de conteúdo, várias fotos, e vai ver que tá ali sempre com fontes, as mesmas fontes. Então, às vezes, eu não uso a Gagalim, uso só a Josefine, ou uso só a Gagalim, mas sempre no título são essas duas fontes. Então, se a pessoa for olhando meu conteúdo, vai perceber que as fontes são sempre as mesmas. Eu não fico toda hora trocando, como às vezes eu vou passar, daqui a pouco eu vou começar a falar sobre os elementos, tá bom? Então, eu não fico passando, trocando toda hora a fonte. Tem perfil que você entra, cada foto, cada post no feed é uma fonte diferente. Se tiver 10 posts, cada post com uma fonte diferente. Aí não causa um impacto, não cria aquela identidade visual forte. Então, sobre as fontes, até aqui tá claro? Eu já posso passar para os elementos ou tem alguma dúvida sobre as fontes? Então, se ficou claro sobre as fontes, não ficou nenhuma dúvida, eu vou passar agora para a criação dos elementos. Então, vou mudar a tela aqui de novo e agora vamos começar a parte dos elementos. Eu vou deixar esse texto aqui para os elementos a gente também conseguir escolher eles de um jeito que fique harmônico com as fontes, tá? E eu vou botar uma cor também aqui no fundo, para dar um contraste melhor. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Os elementos no Canva tem diversos elementos e eu vou começar mostrando aqui o elemento que eu utilizo. Então, aqui no Canva, nessa mesma opção de tem textos, fotos, tem aqui a opção elementos. E quando você vai aqui em elementos, tem a opção em destaque, que são os elementos mais utilizados, que fazem mais sucesso. Tem os elementos linhas, formas, tem esse aqui elemento quadros, que eu utilizo muito se eu quiser colocar uma foto com uma forma diferente, mas isso eu vou mostrar na próxima live, tá bom? Tem adesivos, gráficos para quem faz muito conteúdo mostrando, aumentando alguma coisa, mas esse não é o tipo de elemento que a gente vai utilizar aqui, tá bom? E qual é o elemento que, se vocês repararem, quando entra lá no meu perfil, no meu feed, não em todas,
mas eu tento utilizar nenhuma ou outra para já ficar ali marcado que aquele é o meu elemento. São essas bolinhas aqui, ó, tanto que ela já tá aqui no usado recentemente. Então eu vou selecionar as bolinhas aqui e vou passar para cá para a tela para mostrar. Deixa eu mudar a corzinha delas. E aí, eu escolhi como elemento essas bolinhas aqui. E aí, às vezes eu utilizo elas assim, só, por exemplo, na parte de baixo ou na parte de cima. Ou às vezes utilizo assim, elas mais invertidas. Deixa eu girar aqui um pouquinho. Diminuir o tamanho. E aí vamos supor que eu utilize aqui. Eu utilizo mais para dar um detalhezinho. Eu vou abrir aqui meu perfil para mostrar a vocês alguns posts que eu utilizei esse elemento. Aqui. Deixa eu carregar aí. Mari, no nicho de fotos criativas fica bem legal você usar elementos como câmeras, flash, fica bem legal também você utilizar esse tipo de elemento. Então aqui, ó, você pode ver nesse post aqui, ó, que eu utilizei essas bolinhas, tá vendo? Como eu não coloquei nenhuma imagem, eu coloquei só o texto, então eu coloquei as bolinhas maiores para chamar mais atenção. Nesse outro post aqui eu utilizei as bolinhas também só com um detalhezinho bem discreto aqui do lado. Nesse post eu também utilizei as bolinhas com detalhezinhos. Deixa eu ver aqui. Teve esse aqui que eu utilizei também. Então você pode ver que eu não utilizo em todos. O ideal era que eu utilizasse em todos para fortalecer mais o meu elemento. Mas pelo menos em um post ou outro eu estou utilizando. Nesse aqui também tem bolinhas. E eu estou tentando passar a usar mais essas bolinhas porque eu quero fortalecer mais a minha identidade visual. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Aqui, eu sei que a gente já passou da parte das fontes, mas aquele exemplo que eu estava dando das minhas fontes. Tá vendo como eu coloquei aqui? 3 passos para criar conteúdo, como o título em destaque, e abaixo eu coloquei o outro título, mesmo tendo pouco tempo. Tá vendo como é que eu utilizo as duas fontes no título? Então, voltando aqui para os elementos, né? Outro elemento também que eu utilizo em alguns posts meus é essas linhazinhas aqui, ó. Se vocês repararem, tem alguns ela. Cadê? Tinha outra aqui que tinha ela. Aqui também tem, tá vendo? Então, basicamente, são esses dois elementos que eu utilizo no meu perfil aqui. Tá vendo? Bolinhas aqui. Então, quando eu escolho os elementos, significa que eu não posso utilizar de jeito nenhum outro elemento? É óbvio que não. Às vezes você vai fazer um post específico, como eu fiz o post do e-book de 30 ideias, que era um presente para vocês, e eu coloquei um elemento de presente, que era uma caixinha embalada que tinha um lacinho, porque tinha a ver com aquele post específico. Mas quando você for escolher o elemento que for fixo para todos os posts, você tem que procurar um elemento que você goste e que tenha um pouco a ver. Pode ser também um elemento que tenha a ver com seu nicho, como a Mari aqui que me perguntou sobre fotos criativas e eu falei para ela que câmera ficaria bem legal como elemento dela. Vamos supor que você é do nicho de maquiagem, então você pode escolher como elemento pincéis, tem lá no Canva também elementos de batom ou então conjuntinho, kitzinho de maquiagem. Então, quando você for escolher o seu elemento, você tem que pensar nisso.
Se você quer um elemento que tenha a ver com o seu nicho, ou às vezes é mais difícil, dependendo de nicho, encontrar um elemento que seja específico daquele nicho, então você já pode escolher um outro elemento que seja, que você goste, que tenha mais a ver com sua personalidade. Eu mesma escolhi as bolinhas porque eu gosto. Sempre quando eu estava criando algum post, eu reparei que eu colocava essas bolinhas. Eu ainda não tinha escolhido os meus elementos e reparei que eu colocava essas bolinhas, às vezes colocava aquele círculo de linhas. E aí eu acabei definindo esses dois como os meus elementos, tá bom? Ok, até aqui, alguma dúvida? Então, se não ficou dúvidas, eu vou começar agora a mostrar os elementos que dá para você utilizar lá no seu perfil, tá bom? Vamos voltar aqui para o Canva. E eu vou começar pesquisando um elemento de câmera para poder mostrar para a Mari. Então, deixa eu virar um pouquinho aqui o celular para mostrar. Você vai aqui em elementos e aqui onde tem busca, você já pode pesquisar. Se você tem alguma ideia de algum elemento que você quer utilizar, você já pesquisa, que aí fica mais simples, mais rápido para você, tá bom? Então, eu vou botar aqui câmera. Vou pesquisar. E aí, tá vendo quantos elementos de câmera apareceu aqui quando eu pesquisei? E tem vários gratuitos. Quando aparecer essa coroazinha escrito Pro, é pago, mas tem vários gratuitos, tá vendo? Então, eu vou escolher esse aqui, coloridinho, já que é fotos criativas. Ou você pode escolher um preto ou branco e trocar as cores. Mas esse aqui também dá pra trocar a cor, tá vendo? Eu vou colocar aqui na minha paleta de cores, pra ficar mais legalzinho. E botar aqui cinza. Pronto, troquei o elemento, tá vendo? E coloquei aqui o elemento na cor da minha paleta. E aí, vamos supor que eu vou colocar esse elemento, ele aqui do ladinho. Eu gosto sempre de utilizar as margens para não ultrapassar. E quando chegar lá, dependendo do celular ou lá no feed, cortar. Então, para você ver as margens, você vai aqui, ó, em arquivo, mostrar margens. Então, sempre quando eu estou criando algum conteúdo, eu coloco para mostrar margens. Deixa eu mudar a cor aqui do fundo da tela para vocês verem melhor como é que fica. E aí, tá vendo que aqui em volta fica aparecendo uma linhazinha? Então, eu gosto de usar assim, porque aí eu coloco os textos, os elementos. Se eu utilizar alguma imagem, tudo eu coloco dentro dentro da margem. Deixa eu trocar aqui a cor da fonte para dar para ver melhor. Pronto. E aí, vamos supor que eu escolhi, então, como eu falo de fotos criativas, vou escolher essa câmera aqui como o meu elemento. Então, você vai tentar, em todo post que você criar, colocar esse elemento. Ou se não der para colocar em todo post, coloca em um ou outro post, mas nunca trocando toda hora de elemento. Deixa sempre o mesmo, que é para poder fortalecer mais a sua marca, a sua identidade, tá bom? Eu vou colocar aqui também, deixa eu ver se o elemento flash aparece, que também é um elemento legal para fotos. Porque aí você pode escolher mais de um elemento também, né? Pode escolher aí uns 3. Eu mesma tô querendo escolher um terceiro elemento. Eu achei um aqui bem legal pra... Eu coloquei flash e apareceu esses aqui que lembra tipo uma foto Polaroid. E fica bem legal também para esse nicho de fotos. E aí eu coloco, né, nem que seja uma corzinha da minha paleta.
E aí é um elemento que fica legal também, tá vendo? Mas quando você for utilizar, toma cuidado para não carregar como é que fala? A sua arte de elementos, senão a arte fica muito, vai chamar mais atenção para o elemento do que para os títulos aqui, que é o que importa. Mas aí eu vou apagar esse de câmera aqui. Vamos supor que em vez da câmera eu escolha esse aqui. E aí fica bem legal também, tá vendo? Deixa eu... Então, a Mari que me perguntou sobre fotos criativas, deu para ter uma ideia aí dos elementos que você pode utilizar aí no seu nicho? A Clarice pediu aqui para pesquisar de empreendedorismo, então vou pesquisar aqui também. Você pode pesquisar elementos que sejam específicos do nicho ou um mais genérico também. Eu vou mostrar outros aqui bem legais que eu já vi em alguns perfis e que são genéricos, não tem nada a ver com nicho, mas que fica muito legal. Deixa eu ver aqui se eu acho algum gratuito legal. Um elemento que eu acho que fica bem legal em empreendedorismo, se for no caso de perfil que dá ideias, né? É utilizar assim de lâmpada. Então esse fica bem legal. Quando for, se no seu perfil você dá ideias para alguma coisa, como no meu, que eu de vez em quando dou ideias de conteúdo para algum nicho. Então, se eu fosse escolher, não tivesse escolhido ainda, eu poderia escolher, por exemplo, lâmpada. E aí sempre você olha, se aparecer essas duas coresinhas aqui em cima é porque dá para trocar a cor. E aí você pega e coloca alguma cor aí da sua paleta de cores. Eu vou colocar esse rosinha aqui, só para dar uma corzinha. Tá vendo aqui? Mas se você não quiser, porque para achar elemento específico do nicho, eu já acho mais complicado, dependendo do nicho. Por isso que eu preferi escolher mais genérico. Então agora eu vou mostrar algumas opções bem legais de elementos genéricos. Mas o que eu indico a vocês, quando for escolher os elementos, assim como as fontes, senta com calma, tira um tempo, vai testando com alguma arte sua que você já tenha pronto, ou então cria uma arte como se você estivesse criando para postar realmente aí no seu perfil. Vai lá nos elementos, vai procurando, porque tem muita coisa lá no Canva para você utilizar. E vai pesquisando aí os elementos e aí você escolhe no máximo 3. Eu acho que 3 elementos já tá bom. Aí eu vou mostrar aqui agora os elementos genéricos que dá para usar em qualquer nicho e que fica lindo. Aqui nos elementos tem uma opção de gradientes, que é um elemento que fica muito legal com qualquer nicho. E tem vários tipos, tá vendo? Tem assim de ondinha, tem assim, tem desse tipo aqui. Então você pode escolher aí qual você achar melhor. E eu acho que esses assim, ó, que eles são um pouquinho ovais, eles combinam muito em qualquer nicho. Eu vou pegar esse aqui com esse traçadinho para mostrar a vocês como ficaria. Eu vou botar aqui a cor da minha paleta. Pronto. E aí, esse aqui, o legal é que dá pra você brincar. Então, eu vou colocar um aqui no cantinho. Vou duplicar ele aqui. Vou girar ele.
um pouquinho, deixa eu ver, assim. E aí eu vou colocar ele cá nesse outro canto. Mudo a posição para não cobrir o texto, coloco ele para trás. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais para trás. Pronto. Aí aqui eu mudaria a cor da fonte, né? Ou então eu colocaria o texto um pouco mais para baixo, se fosse um texto um pouco mais para baixo. Ou aqui do lado o texto. Aí tá vendo como eu já tive, eu escolhi esse elemento e coloquei aqui e aqui, como eu já tive que reorganizar o meu texto. Então, por isso que eu falei a vocês que quando for escolher lá os elementos, para você fazer como se fosse criar uma arte mesmo, para ter noção de como ficaria esse elemento. Deixa eu ver outra opção de gradientes daqui também que fica bem legalzinho. Porque tem muitas opções. Tem esse aqui de nuvem, que é bem fofinho também. Deixa eu apagar esse aqui. E aí esse de nuvem eu colocaria ele aqui no cantinho. Traria o meu texto de volta para onde estava. E o meu arroba. Diminuo um pouquinho. Tá vendo como as fontes de gradiente vocês podem utilizar de diversas formas? Então aí é questão de outro tipo de elemento que fica muito legal é elemento de pessoas. Então você pesquisa aqui, ó. Acho que é pesquisando people, aparece as pessoas. Tem coisas que pesquisando em português aparecem, mas algumas para aparecer mais opções você pesquisa em inglês. E aí você pode traduzir lá no Google Tradutor e ver como é que fica. Deixa eu escolher um aqui de pessoas. Cadê a corzinha? Aí. Pronto. E aí tem esse elemento aqui também, que é um elemento que combina com o nicho de empreendedorismo. Combina esse daqui, é nicho de criação de conteúdo, como o meu marketing de conteúdo também. É um elemento que combina. E também dá para você trocar as cores aqui em cima. Se você não gostar dessas cores, você pode trocar. Colocar aí a cor que você achar legal. Eu vou trocar aqui as cores. Coloco. Pronto. Aí vamos supor que eu queira mudar as cores e aí você vai escolhendo as cores que você acha melhor, né? E aí eu coloquei essa. Tá vendo como se eu fosse deixar só os textos, ficaria bem simples e com um único elemento que eu coloquei aqui já deu uma grande diferença no post. E aí se eu for criando posts com esse elemento aqui, com a minha identidade visual, com a minha paleta de cores definida, as minhas fontes definidas, o pessoal vê um post meu, antes mesmo de clicar, já vai associar que esse post aqui é meu. Ficou claro essa parte aí dos elementos? Então eu quero ver todo mundo definindo as suas fontes, definindo os seus elementos,
me marcando ou me mandando lá no direct, que eu quero ver aí como é que vocês fizeram aí as fontes de vocês, os elementos. Fico feliz que gostou, Cleuris. Ficou alguma dúvida? Você conseguiu entender? Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu já respondo logo. Então, como ficou claro, vocês entenderam, não ficou nenhuma dúvida, vamos só recapitular aqui para finalizar a live. As fontes, você pode utilizar uma fonte para tudo, que vai ser para o texto, vai ser para o seu título, basta você mudar lá o tamanho da fonte e aí você pode também colocar o seu título em letras maiúsculas e o texto em letra minúscula também para diferenciar. Esse método utilizando somente uma fonte, ele é prático, rápido e também é mais fácil. Você pode utilizar duas fontes, que vai ser sempre uma fonte para o texto e uma fonte para o título, nunca vai inverter, vai ser sempre assim. Ou pode utilizar como eu, três fontes, que vai ser uma fonte para o texto, mas para colocar palavras em destaques, a palavra que é o centro ali do seu conteúdo. Outro também para o título, mas para colocar a continuidade do título. E outra para o texto, que além do texto vai ser também para o arroba. Os elementos, você pode definir de 1 a 3 elementos. Atualmente eu tenho 2 elementos, mas eu estou pensando em escolher um terceiro, eu ainda estou testando para ver. E aí, como é que você vai escolher esses elementos? Elementos que têm a ver com o seu nicho, ou então elementos genéricos, mas que se encaixem no seu post, no seu conteúdo, que fique agradável aos olhos, que não fique tão chamativo, porque a intenção é chamar mais atenção para o título do post e não somente para os elementos. E aí você procura elementos que tenham cores neutras, tipo preto, branco, cinza, ou elementos que dê para você trocar as cores, porque aí você troca a cor desse elemento para ficar na cor da sua paleta de cores e não ficar muitas cores assim no seu conteúdo, deixando confuso seus posts, ok? Então, pessoal, é essa a live de hoje. Na semana que vem, na segunda-feira, às 18h30, vamos ter outra live. E eu já escolhi o tema da live da próxima semana. Inclusive, foi indicação de uma seguidora. E eu vou ensinar como é que eu faço aquelas capas do Reels. Vou mostrar como fazer a capa, como deixar a capa bem alinhada, porque para quando você postar no seu feed não cortar. Porque se vocês repararem, tem capas que a gente coloca, se não for certinha, ela corta o rosto ou corta o título. Então eu vou ensinar isso. Vou ensinar também como colocar a paleta de cores nessa capa, os elementos se você quiser usar. Vou ensinar como eu faço as capas dos meus reels e essas capas dá para utilizar também no IGTV, tá bom? E eu vou ensinar de um jeito bem simples, bem fácil, passo a passo, para vocês já começarem, saírem da live criando as suas capas, para deixar aí todas as suas capas bonitinhas, o seu feed organizadinho, as capas tendo conexão com o feed, tá bom? Então, saindo dessa live aqui, vai lá no History que eu já vou colocar o lembrete da próxima live. E eu espero vocês na segunda-feira, na próxima segunda. E muito obrigada a todas que estiveram aqui presentes hoje.
E até semana que vem. Se ficou alguma dúvida, pode sempre me chamar no direct, que eu vou responder todas com muito prazer, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Corre lá no History para ativar o lembrete.